Paz do Senhor Jesus, voltamos com mais uma meditação da Palavra de Deus. Dessa vez estamos com a Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel. O capítulo é o 15, versículo conhecidíssimo pelos cristãos. É aquela passagem bíblica que fala a respeito de Saul, que Deus ordena a eliminação dos amalequitas. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia ou o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esta passagem bíblica é muito importante e eu quero fazer aqui uma prévia dela. Muitas pessoas estão se rebelando contra o Senhor e não percebe que estão se tornando feiticeiros. Você quer ser um feiticeiro? Você quer ser comparado como um feiticeiro diante de Deus? Então não rebele-se contra a vontade do Senhor. Quando nós oramos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Nós falamos de alguém que é submisso à vontade do Senhor, está sujeito à vontade do Senhor. Seguir a Deus, ser servo de Deus, é ser submisso à sua vontade. Não é ter um Deus que sirva de Aladim, que atenda nossos gostos, nossos pedidos e nossos caprichos. Não, servir a Deus é você se submeter à vontade do Senhor para servi-lo, para tornar o seu escravo livre, para servir a Ele com liberdade. Porém, essa liberdade não dá ocasião à libertinagem, ou o fato de eu ser livre não significa que eu posso abandonar o Senhor ou fazer o que eu quero. Por quê? Porque quando a gente ama o Senhor, a gente fica preso no Senhor. Como o apóstolo Paulo disse: eu sou um preso do Senhor. Nós somos escravos livres. Qual que é o escravo livre? É aquele que o seu Senhor furou a sua orelha, mas chegou a época de ir embora, ele diz: não quero ir embora, quero continuar na sua casa. Essa é a liberdade que o Senhor nos dá, a mesma liberdade dos anjos. Eu tenho liberdade para se rebelar contra o Senhor, mas eu não quero me rebelar contra Ele porque eu o amo. Muitas das vezes as pessoas querem servir ao Senhor, mas dispensar a sua vontade. E a teimosia, essa teimosia de insistir no erro e insistir naquilo que Deus não quer, isso pode nos tornar feiticeiros diante de Deus. Por quê? Porque se rebelar contra a vontade do Senhor é como o pecado de feitiçaria. É isso que o profeta Samuel fala para Saul, quando Deus ordenou a eliminação dos amalequitas, porque Deus queria vingar o que aconteceu lá em Ráfidim, que os amalequitas mataram os filhos, mataram as mulheres, deixaram as mães sem filhos, e ameaçou a semente, o nascimento da semente, ou seja, a linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele agora estava pedindo para Saul: olha, Saul, lembra o que eles fizeram para minhas servas, para os meus filhos, colocando a minha semente em ameaça? Agora eu quero que tu venha eliminar os amalequitas, que era e continuava sendo uma ameaça para a semente. Saul não conseguiu cumprir com o mandato do Senhor. Saul foi eliminar os amalequitas, deixou o rei dos amalequitas, deixou Amaleque, deixou Agag, deixou as vacas, deixou as ovelhas. Samuel chegou lá e disse: que mugido é esse que eu estou escutando de ovelhas? Não era para eliminar tudo? Não era para sobrar nada? O que eu estou escutando? Ele falou: não, essas ovelhas eu deixei para oferecer sacrifício ao nosso Deus. Samuel disse: mas Deus se agrada tanto em sacrifício assim? É mais do que obedecer a sua palavra. Deus se agrada mais em sacrifício do que obedeça a sua palavra. Muitas das vezes nós fazemos tantas coisas e deixamos de obedecer.
Muitas das vezes queremos ser certinho em tantas coisas e está correto em ser assim? Está correto. Mas primeiramente, obedecer ao Senhor. Porque o Senhor se agrada mais que eu obedeça a Ele do que em sacrifícios. De que adiantava as ovelhas, de que adiantava as vacas, de que adianta os jejuns, as orações, de que adianta tantos esforços religiosos, como é o caso dos fariseus, mas não obedecer à palavra do Senhor. Então, obedecer está intrincantemente relacionado à vida cristã. Eu costumo dizer para os meus irmãos que o ABC do cristão é obedecer, obedecer e obedecer. E não queira ser comparado por Deus a um feiticeiro, porque os tais não herdarão o reino de Deus. Te abençoe.